Olá, boa noite, tudo bom? Começando a entrar aqui para fazer alguns testes, vamos ver se está tudo certo. Olá, boa noite, Fabrício, tudo bom? Tô entrando aqui alguns minutinhos antes para ver se está tudo certo. Acredito que sim. Olá, olá, Albiratã, tudo bom? Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Maravilha, vou projetar aqui para poder ver também se certinho. Beleza. Estão vendo também minha tela projetada, né? Vocês estão vendo minha tela? Eu estou compartilhando. Ah, maravilha. Bacana. Bom, boa noite. Esperar ainda mais uns minutinhos para ver se o pessoal vai entrando. Legal. É, é um prazer estar aqui, né? A convite do Biratã. Acho que é muito legal essa iniciativa da Semana de Mentoria em UX Design. Vi profissionais ótimos, né? Muita gente boa, muito conteúdo bom rolando. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana, sobre para realmente apoiar, né, o desenvolvimento da área, apoiar tanto as pessoas que já trabalham com design, mas estão trabalhando num contínuo desenvolvimento, mas também as pessoas que buscam começar, né, trabalhar com UX design. Então, assim, felizmente, hoje existem várias iniciativas, desde cursos, conferências, canais de YouTube e outros recursos para apoiar as pessoas que buscam mais conhecimento e desenvolvimento nessa área. Então, assim, toda a iniciativa, eu acredito que ela é muito bem-vinda. Então, aqui ficam meus agradecimentos, né, pelo o time aí do Online UX Team realizar esse trabalho, né? E também fico muito honrada de estar aqui para conversar com vocês. Eu vou pedir assim para que vocês compartilhem as suas observações e perguntas no chat. Eu vou trazer um pouco da minha perspectiva, da minha visão para a área de design. E para começar, eu vou contar um pouquinho de mim, né? Então, meu nome é Nathalie Garcia. Eu trabalho com design há muito tempo. Eu praticamente não fiz outra coisa na minha vida a não ser trabalhar na área de design, né? Então, antes disso, eu basicamente assim, antes de entrar na faculdade ainda, eu estava fazendo ainda técnico, né, em design, eu fiz 2 cursos técnicos em design, e eu falei, eu quero arrumar meu primeiro emprego, eu fui trabalhar como operadora de telemarketing. Mas eu consegui ficar só empregada por 4 dias, porque eu era realmente uma péssima vendedora de jornal. E assim, eu falei, não, gente, o que eu tenho que fazer é realmente trabalhar no que eu estou estudando. E daí eu saí de lá, consegui um trabalho numa agência, né? E consegui o trabalho numa agência de design. E era um trabalho mais focado, de fato, no desenvolvimento de identidade visual, de campanhas, endomarketing. Então, eu, de fato, comecei a trabalhar primeiramente em agência por muito pouco tempo. Trabalhei com design editorial, diagramava livros de arte. Na época, eu estava, depois do técnico, eu fui fazer licenciatura em artes visuais.
E na própria universidade, eu comecei a ser bolsista de um programa de extensão, e daí comecei a trabalhar com design editorial, apoiando um professor que escrevia muitos livros de arte sacra, né? Então, eu comecei trabalhando com design editorial, entrei numa editora, e depois eu comecei a trabalhar com internet, né? Criando produtos digitais, né? Então, nos primórdios, né, como webmaster, eu trabalhava com design de portais de conteúdo. Então, aqueles portais, né, que você tem uma série de notícias, vídeos, que às vezes até tem uma comunidade, uma rede social. Então, eu participei da criação de vários portais de títulos para quem se interessava por fotografia, por Photoshop, idiomas e vários outros temas. Então, foi muito interessante, né, começar a trabalhar com a internet. E a área de design, ela foi mudando o tempo inteiro. Então, assim, se eu for lembrar 15, 16, 17 anos atrás, quando que eu comecei a trabalhar, até hoje, eu não parei em nenhum momento, né? Então, eu tive sempre que estar estudando, me atualizando, é, de uma forma mais autodidata. Eu acho meio errada essa palavra autodidata, né? Porque através dos livros, através de vídeos, conferências, internet, a gente assimila muito conteúdo e tem alguém compartilhando esse conteúdo com a gente. Então, na verdade, a gente só está aí explorando um método alternativo de aprendizagem, né? Então, foi muito, muito legal. Eu comecei a trabalhar com UX, então, assim, eu fiquei muito honrada, porque eu trabalhava com design de interação, né, para produtos digitais. Comecei a pesquisar o que estava rolando lá fora e percebi, de fato, que tinha pessoas lá fora falando do Lean, né, do Lean Startup. Depois acompanhei o Jeff Goodhealth falando de Lean UX. Então, eu comecei a botar na prática, né, as coisas que eu via, e tive, assim, um prazerzinho de ter sido contratada para uma das primeiras oportunidades em UX Design, que foram anunciadas aqui no Brasil, né? Então, em 2012, eu já estava trabalhando com UX Design, mas mais ligado à interação, né? Fazia até um pouquinho de front-end, mas já estava começando a criar minhas personas, mas de fato eu comecei... Oi, estão me ouvindo? Travou? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Alguém põe um comentário caso vocês estejam ouvindo. Ah, ótimo. Legal, então qualquer coisa vocês coloquem no chat, porque daí eu vejo aqui e a gente dá um jeito. Então, assim, foi muito legal começar a trabalhar com UX Design, com pesquisa e concepção de produtos digitais, né? Então, foi bem interessante. E de lá para cá eu vim conhecendo mais das metodologias de design. Então, eu passei a conhecer Design Thinking num primeiro momento. Depois eu fiz uma especialização em design de serviço ou service design, e daí eu comecei a entender, né, que essa aplicação do design, muitas vezes há muita sinergia entre essas, essas nomenclaturas que a gente utiliza, muita sobreposição, né, quando a gente fala UX design, service design, UI, tem muita sobreposição, tem muita sinergia, mas assim, a gente começa a perceber também que às vezes a gente está trabalhando para objetivos diferentes. Assim, no final das contas, todo mundo busca um bom resultado, uma boa adoção do seu produto, do seu serviço, busca encantar o cliente, servir bem ao cliente, mas às vezes tem pessoas que estão mais focadas, às vezes,
numa construção, num desenvolvimento de um determinado produto, um canal digital. Às vezes você está trabalhando com um problema um pouco mais complexo, um pouco mais sistêmico, que envolve outros fatores. E daí a gente tem, às vezes, algumas metodologias e ferramentas para apoiar a gente nisso, né? Então, eu comecei a conversar, entender, estudar um pouco mais a esse respeito, né? E daí aqui, falando da conversa de hoje, né, do nosso bate-papo. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre design estratégico, e aí falando sobre o design de serviço, né, então, falando um pouco sobre metodologia ainda, e também falando das competências do designer do futuro. E aqui eu queria deixar, né, fazer um aviso aí, de que essas observações que aqui eu trago compiladas, consolidadas, elas na verdade são assim um consolidado de tudo que eu escutei de renomados profissionais, né, no mercado. Então, por exemplo, 2018 foi um ano super agitado para mim, eu fui em várias conferências, fui numa conferência global que tem em Service Design, fui no ILA, no próprio ILA, né, o Interaction Latin America, que foi ótimo. E daí eu escrevi um texto, né, compilei algumas competências que eu vejo para esse designer do futuro. Então, assim, aqui eu estou numa postura não talvez de trazer, assim, só a minha visão, isso é baseado no que eu pude perceber de pessoas que eu respeito, né, de pessoas super experientes. Então, eu queria trazer um pouco disso para vocês, e também nessa visão de futuro, para onde a gente está caminhando, né? Falando do Service Design, a gente entende que o objetivo do Service Design é co-criar valor para importantes stakeholders. E ele ajuda a coreografar, né, e transformar processos e capacidades internas da empresa. Então, muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar com design, ou tem áreas que são específicas desse front stage, ou seja, essas pessoas que estão criando, prototipando, pensando na experiência final do cliente. Porém, o design de serviço, ele também compreende, entende e coreografa, né, ajuda a suportar esses processos internos da empresa que suportam a jornada do cliente, a experiência do cliente. Muitas vezes, para entregar uma boa solução, a gente tem que mexer em vários locais, né? Então, o design de serviço, ele vem como uma abordagem para tratar desses problemas um pouco mais estratégicos, um pouco mais sistêmicos, né? E tem uma frase ótima que eu vi aqui no meu MBA, que é o do Leandro Pompermayer, que ele fala, né, a sua solução não é o produto que está sendo criado, ela é um conjunto maior de todas as estruturas que estão envolvidas dentro do seu modelo de negócio. Então, muitas vezes, assim, para a gente conseguir um ganha-ganha, tanto para o cliente, quanto para parceiros, quanto para áreas da empresa, a gente, para atingir os próprios objetivos de negócio da empresa, a gente precisa articular essas capacidades, né, essas metas, para conseguir trazer uma boa solução. E às vezes isso vai além do que muitas vezes a gente chama de produto, né? A gente precisa olhar para um cenário um pouco maior. E daí a gente tem 5 princípios do design de serviço, que foram escritos. Peraí. Vou até mostrar aqui para vocês, porque eu acho que eu estou compartilhando o que eu fiz, né? Aqui eu tinha aqui eu tinha os livros, né, físicos mesmo, peraí, só um minuto. Os livros físicos, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, da onde eu tirei esses princípios, só que eu sou um pouquinho bagunceira. Um livro eu emprestei, e o outro livro, eu não sei onde está. Então, assim, vocês estão vendo aqui uma prateleira. Eu tenho vários estantes em casa, mas eu não sou muito organizada. Então, eu tentei procurar esses livros. Deixa eu ver aqui. E daí eu coloquei uma imagenzinha do livro para quem quiser. Beleza, achei aqui.
Vou compartilhar com vocês, espera aí. Não vai dar certo, espera aí. Bom, eu vou colocar aqui, daí eu vou ter que ficar trocando um pouco a tela. Mas basicamente essa... Estão conseguindo ver minha tela? Tá com um pouco de delay, então quando vocês me respondem, eu acabo demorando alguns segundinhos para ver no chat, tá? Vou colocar aqui... Tá. Ok, beleza, tranquilo. Então, o nome do autor é Leandro Pompermayer, né? Eu vi aqui no pergunta. Bom, eu vou seguindo aqui, depois eu vou deixando de projetar, porque quando eu projeto, eu paro de ver o chat, tá? Mas, enfim. Então, aqui a gente tem os princípios do Service Design, que foram extraídos, né, do livro do Design Thinking Isto é Design Thinking de Serviços, que já é uma versão traduzida, inclusive pela Clarissa Biochini, que agora, dia 12, fez um lançamento, né, fez um bate-papo ali com o Mark Stickdorn, que é um dos autores do livro, e ele fez, na verdade, do segundo livro. Então, aqui a gente tem alguns princípios do Service Design que foram revisitados, ou seja, né, a gente tem o livro Isto é Design de Serviço na Prática, ou This is Service Design Doing, que é a versão em inglês original, e eles trouxeram aqui princípios revisitados do design de serviço. Então, assim, o design de serviço, ele é centrado nas pessoas. Então, eles fizeram esse contraponto com o anterior, que era só centrado nos clientes, né? Então, a gente leva em consideração todas as pessoas afetadas pelo serviço. É um trabalho colaborativo, é uma abordagem colaborativa. Então, está implícito que a gente precisa envolver stakeholders e pessoas de outras funções e backgrounds para apoiar e se engajar, de fato, numa iniciativa. É um trabalho também iterativo, ou seja, o design de serviço é exploratório, adaptável e precisa ser iterativo e ligado à implementação na realidade, né? Ele é sequencial, ou seja, o serviço ele deve ser visualizado e orquestrado como uma série, uma sequência de interações e de ações, né, que estão interrelacionadas. Ele precisa ser real, eles colocaram esse contraponto em relação aos princípios anteriores. Por quê? Porque muita gente acaba fazendo aquele mapeamento interno ou, assim, levando em consideração as premissas que tem e acabam não fazendo uma pesquisa com o cliente. Então, faz uma jornada, até uma jornada que fica bonita, mas sem pesquisa com o cliente, e acaba não também fazendo experimentos, levando em consideração a solução real, né? E ele também é uma abordagem holística, ou seja, a gente precisa não só entender e levar em consideração todo o ecossistema e o contexto do serviço, mas também buscar soluções que sejam razoáveis e que agreguem valor
para todos esses atores, esses stakeholders de um determinado serviço. Então, pessoal, para quem tiver interesse, eu recomendo super esse livro, tanto o This is Service Design Thinking, ou Isto é Design Thinking de Serviços, que é a primeira versão, e a outra edição, que é mais atualizada, que ele fala do Service Design, do Service Design Doing, né, que é você colocar a mão na massa e, de repente, trazer isso de uma forma mais ágil e iterativa para a sua solução, tá? Então, aqui só deixa eu ver direitinho, beleza? Então, aqui a gente tem esses princípios e a gente, de fato, transforma negócios. Aqui eu não vou passar muito no detalhe, mas eu vou compartilhar com vocês esse material aqui, vai ter um link no final da apresentação para baixar esse PDF, e a gente, de fato, faz um mapeamento e entendimento da empresa, do negócio, para apoiar a definição da estratégia. Então, a gente entende quais são os objetivos estratégicos e apoiam a construção desse objetivo comum, né? Então, a gente customiza as nossas abordagens, porque cada empresa é uma empresa diferente, e ajuda a educar e disseminar objetivos, metodologias e ferramentas. Por quê? Porque uma mudança sustentável, ela precisa de todos engajados e desenvolvidos, né, para essas novas capacidades que são exigidas para a gente melhorar a experiência do cliente, melhorar uma determinada jornada do cliente. A gente faz a condução desses projetos, né, de design mais estratégico, de design de serviço, e também está sempre avaliando e evoluindo essas metodologias, né, buscando mensurar para ver como que a gente pode melhorar o processo e também a entrega de valor através dessas iniciativas, né. O design de serviço, ele se dá muito bem nesse novo contexto que a gente está, cada vez mais complexo, né? Cada dia mais a gente vive a gente lida com problemas complexos, com situações complexas que envolvem, que demandam um novo tipo de pensamento, né? Antes a gente tinha essa questão dos problemas que são complicados, e que o pensamento mecanicista e lógico, ele se aplica, né, porque você pode realmente analisar as partes do todo e focar nas partes, né, e a super especialização em diversas áreas vem desse tipo de pensamento. Por quê? Porque se tudo tiver conforme planejado, projetado, tudo vai estar funcionando bem e as coisas são previsíveis de certa forma, né? Porém, a gente está lidando com problemas cada vez mais complexos, né? Quando a gente fala do design ajudando a mudar uma proposta de valor ou um processo de uma companhia, uma experiência do cliente, a gente está lidando com fatores e influências que escapam ali ao nosso entendimento, né? Por quê? Porque a gente começa a perceber que a gente tem que olhar para esse todo, né? Porque nesse problema complexo da não linearidade, né? A gente tem muitas variáveis que se interconectam e que são interdependentes. Então, a gente não consegue tratar os problemas olhando somente as partezinhas, porque quando a gente olha para o todo, a gente acabou não resolvendo o problema que tinha que resolver, né? Então, para apoiar a resolução desses problemas mais complexos, que cada vez são maiores, né? A gente precisa de um outro tipo de pensamento, de um outro tipo de metodologia. Então, por exemplo, antes a gente tinha, para alguns casos, ainda hoje, a gente tem um tipo de pensamento que é mais lógico, que é mais linear, né? Que a gente pode pensar assim, olha, beleza, eu consigo ter uma visibilidade, uma previsibilidade da onde essa estrada vai dar, né? De onde esse trilho vai dar, porque eu sei como ela foi projetada, eu conheço cada um dos seus componentes e eles são todos iguais. Então, você consegue ter com um nível de incerteza menor, né? Porém, quando a gente fala de sistemas complexos que envolvem ambientes
e questões também culturais, por exemplo, né, a gente está falando da não linearidade, ou seja, você tem esse atributo da emergência, né, de coisas que elas respeitam uma coerência ali, mas elas são imprevisíveis à sua maneira, né? Então, por exemplo, quando você planta uma sementinha de amoreira, você sabe que dali vai nascer uma árvore, uma amoreira, mas você não sabe exatamente quantas folhas ela vai ter, você não sabe qual que vai ser exatamente a altura dela, você tem, assim, essa coerência com a identidade da amoreira, você sabe que ela vai dar frutos, mas ela pode ter características que são diferentes, ela pode perder um dos galhos, por exemplo, dos galhos dela, e ela continuar sendo produtiva, assim como outras amoreiras. Então, a gente precisa de um outro tipo de pensamento. E, às vezes, esse outro tipo de pensamento, ele precisa ser mais investigativo, como o pensamento abdutivo, que é mais baseado na observação, né? Então, a gente não tem a resposta certa, a gente tem a resposta mais adequada para um problema que a gente analisa, né? Então, a gente vai conseguindo entender melhor o contexto, os relacionamentos, as dinâmicas, para chegar tanto numa redefinição do problema que seja mais adequada, mas também numa solução que seja mais adequada, né? Então, a gente precisa de um outro tipo de pensamento que o design, inclusive design estratégico, ele favorece. Estou vendo aqui algumas perguntas. Qual a diferença do design de produtos para o design de serviço? Então, bom, se a gente for ver, vou até... O design de produto, na verdade, assim, você tem várias vertentes, né, do design. Aqui no Brasil, eu acredito que seja bem forte essa visão de design de produto. E ela é uma visão que está muito amparada também, né, por métricas, por estratégia, por conhecer as reais necessidades do cliente, mas muitas vezes elas dão conta de trabalhar uma determinada solução, às vezes uma solução digital, por exemplo, e às vezes ela dá foco mais em alguns canais, ou num recorte da experiência do cliente, e às vezes o design de serviço, ele está olhando um pouco mais para todas as estruturas e processos internos da companhia. Então, assim, o design de serviço, ele acaba tendo uma visão um pouco mais holística, e se a gente for olhar, assim, pela lógica dominante do serviço, né, a gente começa a entender que, às vezes, o que a gente chama de produto, né, por exemplo, um aplicativo ou uma plataforma, às vezes ela é só um tangível, né, o que eu aprendi na minha especialização em design de serviço, que é um avatar ali, né, do serviço, ou seja, né, por exemplo, quando você entra num determinado aplicativo para resolver seu problema, quando você chama o Uber, o iFood, você está interagindo com um ponto de contato, um avatar de um serviço, né, que está te provendo ali uma troca, né, alguns benefícios. Então, assim, se a gente for ver pelo que estudam esses campos, né, essas comunidades de design, a gente pode perceber que há muita semelhança e há também diferenças, né? Por exemplo, a comunidade de product design, de design de produto aqui no Brasil, eu acho ela super integrada, por exemplo, com aquela visão de customer success, né? De sucesso do cliente, no sentido que está olhando para indicadores, está relacionando esses resultados e esse entendimento com a concepção do produto. Mas o que eu vejo mais é que, às vezes, o escopo de trabalho do design de produto, ele está mais no canal digital, ou seja, nos pontos de contato, né? Então, às vezes, existe uma extrapolação para falar do atendimento, de outras coisas, mas, num geral, acaba falando mais sobre
esses avatares, né? E o design de serviço, às vezes, você está focando em alguns processos da companhia, né? Não só a experiência final do cliente, mas em alguns processos da companhia e o que se pode fazer para conseguir inovar e fazer com que eles estejam mais alinhados, mais fluidos, para conseguir agregar mais para o cliente final. Tem uma outra pergunta falando do design estratégico que eu falo, envolve a escola italiana, autores como Verganti, Manzini. Isso, pois é. Então, aqui eu estou falando mais do design de serviço, mas ele está completamente ligado com a visão, por exemplo, quando a gente fala do Verganti, né? Ou quando a gente fala do Ezio Manzini também. Por quê? Porque aqui eu vou comentar um pouco para vocês desse desenvolvimento, né? Do design para tratar problemas mais sistêmicos, para apoiar na estratégia, para construir esse objetivo comum, essa visão futura que traga um impacto ali social, né? Que traga uma inovação, uma melhoria efetiva para as pessoas, né? Então, tem muita sinergia com o design estratégico que você fala da escola italiana, né, do Politécnico de Milano, essas coisas assim. Então, vou voltar a projetar aqui. Então, assim, falando desse pensamento que é necessário, né, a gente tem uma abordagem, que é a abordagem do design. Aqui eu tenho a ilustração do duplo diamante, que inclusive já fizeram várias versões, né, desse duplo diamante, talvez vocês já tenham visto. Ele tem esse formato porque traz essa visão de divergir e convergir, que faz com que a gente abra a nossa perspectiva, né, e também tome algumas decisões, consolide os resultados, né, então a gente tem essa visão de duplo diamante, e aqui a gente tem um pouco das fases do design, né? E a gente pode encontrar muita similaridade para todo tipo de design, inclusive pessoas que trabalham com design de produto, design visual, mas aqui a gente tem essa abordagem com algumas ferramentas que nos apoiam para fazer esse trabalho. E é um trabalho muito de investigação, né? De entendimento. E demanda aqui uma sensibilidade para a gente analisar de forma qualitativa, a gente não olhar somente para números, né, somente para dados, a gente precisa observar as pessoas na realidade, entrevistá-las, observá-las utilizando um determinado serviço, a gente precisa explorar essas redes para poder chegar em insights, para conseguir fazer um reenquadramento do problema, e também para apoiar essa definição, né, essa visão de solução, né? E a partir de então a gente ajuda a prototipar e a testar, e a implementar e criar esse plano de ação, esses quick wins de uma determinada solução, né? Então, aqui de forma bem simples, a gente tem um processo que é muito comum às atividades do UX Design, e daí, dependendo da iniciativa que você trabalhe, né, então você vai trabalhar com mais ou menos ferramentas, conversar com mais ou menos gente. Então, o que acaba mudando é um pouco o escopo, porque a metodologia em si, ela é muito comum para essas diferentes áreas dentro do design, né? Então, aqui a gente tem uma ferramenta ótima para a gente lidar com sistemas complexos, né? E aqui, pessoal, então, falando um pouco mais, né, Exatamente, aqui o Biratã está comentando, né, que ele fez o mestrado de design estratégico, deixa eu ver se eu consigo, show, aqui, ó. Pergunto por que fez o mestrado em design estratégico e estudamos todos esses autores e sua relação com a inovação social e como o design deve ter essa visão sistêmica, holística, de que sempre projetamos um serviço, ou produto ou serviço. Sim, perfeito, é isso mesmo, a gente consegue ter essa dimensão, né? Então, por exemplo, quando você começa a entender o contexto do serviço, envolver os stakeholders, ter uma visão um pouco mais holística e abrangente, você consegue ter insumos e ter um nível ali, né, de discussão que você realmente consegue influenciar em decisões estratégicas da companhia. E por exemplo, o Design Driven Innovation. A gente tem muitos nomes para falar de coisas parecidas, né?
Design Driven Innovation é justamente isso, a gente utilizar o design não só no nível tático, né, e operacional, mas também a empresa conseguir priorizar as suas ações, as suas iniciativas e processos de acordo com o que é trazido pela voz do design, que é também a voz do cliente, né? Então, aqui a gente tem essa visão, né? E aqui falando um pouco dessas competências, né? Então, por exemplo, eu comentei com vocês, né, que eu fui numa conferência em Service Design, o próprio autor, né, o Mark Stickdorn, do livro de Service Design Thinking, ele deu algumas palestras e reforçam muito essa questão de que o bom designer, esse designer do futuro, essa pessoa, né, que a gente está cada vez pedindo mais dela, né, então, assim, não dá para ser bom em tudo, né, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que encontrar os nossos pontos fortes ou melhorar os nossos pontos fracos e entender para onde o mercado está caminhando e o que se espera de um designer, né, do futuro. Então, o designer, ele é um bom facilitador e mediador, ou seja, o designer, ele tem que ser uma pessoa inclusiva, trazer outras pessoas para discussão, pessoas de diferentes backgrounds. O trabalho do designer hoje é muito de facilitador e mediador, né, ou seja, o trabalho de design estratégico, do service design, ele não está concentrado nas mãos do designer, ele precisa da contribuição ativa, da colaboração ativa de muitas áreas, de muitos profissionais. Então, a gente precisa ser um pouco responsável por mediar esses encontros, por cuidar do flow desses encontros, extrair o melhor das pessoas para conseguir realizar um bom trabalho, porque a gente não consegue entregar uma jornada do cliente somente, uma boa jornada do cliente, somente trabalhando entre nós, a gente precisa do apoio de outras áreas. Nisso faz com que a gente precisa desenvolver nossas capacidades de facilitadores, né? Facilitadores de workshops, de discussões, de reuniões, coisas que, de repente, a gente pode usar ferramentas para tornar reuniões mais visuais, mais intuitivas. Por exemplo, agora no momento da crise aqui do coronavírus, por exemplo, a gente extrapolar, né, ajudar outras pessoas da empresa que não estão acostumadas com esse trabalho remoto, de repente a gente já tem uma facilidade, né, uma facilidade para usar ferramentas que apoiam nessa cocriação, nessa colaboração, então a gente precisa desenvolver essas atividades, né, e o bom designer também é um ótimo contador de histórias, ou seja, né, então quando eu vi algumas palestras, por exemplo, o Tom Kelly, que é um dos fundadores, ele é sócio, na verdade, da IDEO, que é a consultoria de inovação, uma das consultorias mais renomadas do mundo. Ele falou muito dessa questão da história, da narrativa, né? Então, a gente precisa, de fato, conseguir sensibilizar as pessoas através das histórias que a gente conseguiu encontrar dos nossos clientes, das pessoas e áreas que a gente está observando, e a gente precisa trazer o tal do storytelling, né? Ou seja, se desenvolver na capacidade de criar boas narrativas com o intuito de sensibilizar, de impactar as pessoas, de criar maior empatia. Então, esse, por exemplo, é um dos pontos que eu tenho para mim, né? Então, eu gostaria muito de me desenvolver mais nessa questão do storytelling, né? Então, eu acho que é um ponto para todos nós trabalharmos, e é algo que é muito valorizado, né? Porque uma pessoa que consegue fazer uma boa analogia, né? Ela consegue trazer ali ela estabelece uma relação com o seu público, a sua audiência, ela consegue entender a sua audiência. Então, é de fato uma ótima habilidade e competência, né? Tá bom? Tem uma perguntinha aqui, eu já vou responder as perguntas mais para o final, tá bom? Só para não ficar parando muito, mas daí eu retomo e respondo as perguntinhas. O designer também, ele é empático, né? Um bom designer é empático. E não só com os clientes finais, mas com todas as pessoas. Ou seja,
a gente tem que exercer aquilo que a gente prega, né? Então a gente tem que ter um senso de empatia e com os colegas de trabalho, com os nossos fornecedores, os nossos parceiros, os nossos clientes, para conseguir de fato trazer essa visão, né, do que é importante, das reais necessidades das pessoas, e ajudar a empresa a também desenvolver essa capacidade empática, né? Acho que uma das maiores forças do design hoje e uma das maiores objetivos, né? Se existe uma grande contribuição que a gente pode trazer para negócio, para essas empresas, é essa visão de empatia para com as pessoas, né? Porque hoje a gente ainda está num mundo muito orientado a lucro, a crescimento, acúmulo de dinheiro, de capital. E se a gente fala que uma empresa people-centric, ou user-centric, customer-centric, né? A gente precisa, de fato, viver isso que a gente prega, né? Então, a gente precisa serem empáticos, né? Precisamos ser empáticos com as pessoas. E também bons experimentadores, né? Então, a gente precisa colocar a mão na massa. Então, é como o Mark comentou no This Service Design Doing, ou na prática, né? O designer, ele precisa ser um maker, ele precisa ser perseverante, ele precisa testar e experimentar soluções, né? Não viver somente no mundo da abstração, porque com isso você vai aprendendo e obtendo feedback das pessoas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que faz um pouco de cada um desses tópicos que eu comentei, faz muito bem, mas tem gente que é muito fora da curva, né? Tem gente que às vezes você conhece, nossa, aquela pessoa é um maker, né? Você sabe que é quase um MacGyver ali, a pessoa consegue resolver problemas complexos de maneira simples, né? Por quê? Porque a pessoa vai lá, testa, coloca a mão na massa. Então a gente precisa desenvolver um pouco dessa perspectiva, né? O bom designer também ele é hábil em analisar e fazer sínteses. Esse foi um ponto colocado pelo Alok Nandi, que ele foi o presidente da EXDA, né, que é a Associação de Design de Interação. E ele falou isso na palestra do ILA e eu achei muito interessante, porque realmente bons designers que eu conheço, sabe aqueles designers que ficam na sua cabeça, que te surpreendem, eles são bons em fazer sínteses, ou seja, eles não só analisam, mas eles buscam os reais insights e eles priorizam esses insights com esse intuito de buscar impactar ou quebrar o status quo, né, ou como eu já comentei, criar uma analogia, algo que sensibilize. Então, assim, fazer boas sínteses é muito importante, a gente não pode somente analisar. Lembra do que a gente comentou, né? Por exemplo, o que eu falei para vocês, a gente tem aquele pensamento mais mecanicista, mais lógico, a gente tem que observar, tem que levantar. Depois, para problemas complexos, a gente tem que ter esse pensamento mais investigativo. Só que a gente tem nessa investigação um processo muito divergente, a gente encontra muita informação. Como a gente consegue sintetizar esses achados para sensibilizar, para informar, para gerar resultado, para impactar quem deve ser impactado, né? Então, essa é uma habilidade, sem dúvida, fundamental para esse caminho que a gente está trilhando, né? De designers, criadores e influenciadores, né? E o bom designer, ele também é um bom líder e coach, né? Por quê? Porque a gente, trabalhando com diferentes pessoas, né, tanto da área de design quanto de outras áreas, a gente precisa desenvolver as pessoas, né? Então, a gente precisa direcionar, mostrar o caminho, ter uma visão, né, uma capacidade de inspirar, mas também a gente tem que servir ao grupo, né? Então, a gente tem que desenvolver as pessoas, apoiá-las, e, por exemplo, o coach aqui é muito desse desenvolvimento e acompanhamento das pessoas numa relação consensual, né? Ou seja, você está ali como parceiro das pessoas, ajudando no desenvolvimento delas. E por quê? Porque a gente também tem várias discussões, vocês já devem ter acompanhado algumas, que o designer, ele sempre vem brigando por esse lugar à mesa, né? Nessa mesa de decisões, essa mesa de decisores.
desculpe. Mas, assim, a gente precisa estar preparado para essa responsabilidade, né, essa responsabilidade de liderança, de gestão, muitas vezes, então a gente precisa trabalhar dessa forma. E quando a gente fala de design estratégico, é ainda mais, mais importante isso, né, porque às vezes você tem um único designer ali, trabalhando com vários stakeholders, com várias pessoas, e às vezes ele tem que conduzir uma série de iniciativas e não necessariamente é chefe de ninguém, né, ele precisa liderar uma iniciativa, algumas atividades, propor uma visão, uma proposta de solução, mas ele tem que estabelecer esses relacionamentos, né, com as pessoas. E por fim, aqui o designer ele tem que ser ético, né, quando a gente fala de empatia, empatia, em última instância, é sermos éticos, porque, assim, a gente precisa pensar no impacto das soluções que a gente está ajudando a criar, né, então, eu vejo que várias discussões do mercado, elas estão encaminhando para isso, né, pra ética no design. E eu sei que parece algo trivial, né, porque às vezes não ético, não é falar assim: "Ah, você precisa ser ético, não roubar a comida da geladeira do amiguinho", né, ou então não passar a perna em ninguém na empresa. Não, é assim, a gente também refletir se as soluções que a gente está apoiando, que a gente está desenvolvendo, elas não vão ferir algum tipo de valor humano já conquistado pelas pessoas, pela sociedade. Então a gente precisa ser um pouco mais responsável nesse sentido, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo e o que a gente está vivendo é justo para o presente, mas também para as futuras gerações, né? Então eu vejo cada vez mais discussões nessa linha, principalmente por conta desse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma quarentena agora, esse distanciamento social, né? E aí a gente tem já essas falas sobre crise, né? Crise na economia. Mas assim, a gente vai lidar com muita mudança. Então a gente precisa estar atento. Então eu acho que esse momento ele reforçou, ele agravou as pessoas pensarem nessa questão da ética, né? Porque a gente realmente precisa entender, estudar um pouco mais sobre isso. E aqui a gente tem, né, os estágios uma frase do Átila que eu achei ótima aqui, né? Então, ele falando da questão da negação climática, fazendo um paralelo com a Covid, né, com o coronavírus. Então, assim, a mudança climática, né, por exemplo, o aquecimento global, é um problema anterior ao coronavírus e ele é tão gravíssimo, né? Então, ele vai impactar a forma como já impacta a forma como a gente vive, afeta muitas comunidades no mundo, né? Está mudando a dinâmica da natureza e talvez pondo em risco o ambiente, né, o habitat para as futuras gerações. Então a gente, de repente, tem alguns problemas tão graves que eu comecei a pensar nisso também, né. Tem um autor chamado Yuval Noah Harari que ele é autor do Sapiens e do Homo Deus, e ele comenta de algumas ameaças, de certa forma, assim, para a sociedade, para uma visão futura, né. E ele externa, né, ali as suas preocupações com o aquecimento global, com uma possível terceira guerra mundial, e ele fala também muito da alimentação das pessoas e também dessa questão da inteligência artificial. Eu dei uma palestra na WebBR no ano passado, e até tem aí para vocês essa questão, né? Eu comecei a pensar dessa visão do design com a inteligência artificial. E no fim eu cheguei nesse ponto da ética, né? Então a gente quer trabalhar para trazer uma maior empatia e trabalhar com processos de design que ajudem a assegurar que essas soluções em inteligência artificial e outras tecnologias sejam usadas para o bem comum e sejam justas, né, e também tenham ali um senso de privacidade e segurança para as pessoas, né. Então, minha discussão foi indo muito nessa visão, e aqui trazendo um pouco para vocês, né, um pouco do meu momento. Eu conheci o Simon, que é esse daqui tá junto com a esposa dele, Maria, aqui na esquerda, né,
Eu conheci o Simon num encontro da Cersei Design Network, acho que em 2014, por volta disso. E foi ótimo, eu já tinha assistido uma palestra dele, também na Cersei Design Network, e foi muito interessante, porque a gente foi para um happy hour da SDN, e a gente chegou um pouco antes, então eu fiquei batendo um papo com ele, e ele me comentou que ele estava desenvolvendo um trabalho de maneira conjunta com o Frijat Capra, né? O Capra, que é esse outro senhor aqui na fotinho da direita, eu fiquei muito impressionada, porque eu já tinha lido um livro há muitos anos, chamado O Tal da Física, escrito pelo Capra, que é um físico, é um pesquisador, né? Ele é uma pessoa super graduada e conhecedora disso, que estabelecia um paralelo, assim, de física quântica com espiritualidade oriental, e foi aqueles livros super mind-blowing, assim, sabe? Então, foi muito legal saber que ele conhecia o Capra, né? E daí eu busquei, a gente conversando, eu comprei os livros deles, né, o tanto Holonomics, do Simon e da Maria Robinson, né, quanto o Customer Experience with Soul, e também fiz um curso, né, estou terminando um curso, que é esse capracourse.net, que ele fala desse The Systems View of Life. O curso, basicamente, ele traz a visão que ele expõe no livro, né, que ele analisa essas dimensões biológicas, ecológicas, cognitivas e sociais para estabelecer essas similaridades, né, o que a gente entende nessas diferentes dimensões que são muito, muito parecidas, né? Esses padrões, esses relacionamentos, essa dinâmica da vida, ela é muito, ela é muito similar, né? Tanto quando a gente está falando de algo que a gente está analisando uma bactéria, um órgão, um ser vivo não consciente, quando a gente está falando também de estruturas sociais. Então, é muito interessante. Eu começo a entender que, assim, quando a gente fala de ética, a gente também está falando de propósito, a gente está falando de futuro, né? Então, eu trago aqui algumas referências para vocês. Eu acho que essa questão do coronavírus também traz esse tipo de discussão para a gente, né? De quais são as possíveis soluções para o mundo, né? E também como o design pode apoiar nisso, né? Então, eu acho bem legal o Customer Experience with Soul aqui, que ele fala que é uma nova era no design, né? A gente trazer experiências do cliente com alma, né? Num sentido de propósito, né? E de ética ali com os valores humanos. E fazendo essa síntese, esse paralelo aqui com o que traz o Capra, a gente pode entender também para a gente, enquanto designers, enquanto comunidade de design. Porque da mesma forma quanto no micro a vida, né, a gente consegue estabelecer alguns desses padrões, a gente também, nós como indivíduos, somos também parte dessa natureza, dessa biosfera, né, então, às vezes a gente cria essa relação de distanciamento, e é muito legal a gente conseguir aprender com a natureza, de certa forma, né? Então, assim, existem algumas campos da ciência, por exemplo, a biomimética, que entende, estuda a natureza, e é muito legal, é muito bacana, tem coisas super inovadoras nessa área, né? E, assim, a gente também pegar um pouco disso para conseguir agir de acordo, né? Então, quando a gente olha, a gente pode dizer que uma comunidade de design ela poderia aprender também como a natureza e atuar essa maneira mais saudável, né? Então, por exemplo, a gente possui uma identidade como designers, como comunidade ou time de design dentro de uma empresa, às vezes a gente é aberto, né? Ou seja, por mais que você tenha limites estabelecidos, você mantém um relacionamento cooperativo e de troca de valor, tanto internamente quanto externamente, ou seja, você está aberto ainda que você tenha limites, né, porque você tem essa identidade enquanto designer, possui essa dinâmica não linear, nem sempre é previsível, possui uma atuação criativa, emergente, livre,
ainda que regida pelos valores e características identitárias, ou seja, a gente vê, né, o designer tendo UI, UX, service designer, designer estratégico, product design, mas, na verdade, a gente consegue entender a identidade do nosso trabalho, né? E a gente consegue perceber que, mesmo sendo autônomos e livres, a gente, de certa forma, fala a mesma toada, né? A gente está na mesma toada, está na mesma página, né? Então, e também um outro ponto que eu acho super legal, né? A natureza, né? A vida, ela é sustentável, auto-organizada, diversa, então ela compõe a diversidade e, por ser diversa, ela é resiliente e ela também é consciente do seu ambiente. Então eu consigo pegar todos esses aprendizados aqui e ver, puxa, é verdade, se a gente conseguisse mimetizar, né, entender, atuar mais também nessa dinâmica fluida, né, e saudável que a natureza tem, regenerativa, a gente também conseguiria ali ter melhores relacionamentos e melhores resultados como designer, né? E para fechar, eu tenho essa visão, né, que eu trago aqui uma imagem do livro Customer Experience with Soul, do Simon e da Maria, que eles falam essa questão do propósito, né? O que a gente diz, o que a gente quer dizer, né, e como a gente age, muitas vezes estão desalinhados, né? A gente precisa ter uma maior integração dessas dimensões, né? O que eu digo, o que eu quero dizer e como eu ajo. E aí a gente vai estar encontrando o nosso real propósito, nossa autenticidade. E eu penso que esse desenvolvimento como designer, para você entender qual que é o problema que você quer resolver, em que tipo de empresa ou negócio você gostaria de trabalhar, como você pode ajudar a construir uma melhor sociedade, por exemplo, quais são os seus talentos, algo que você gostaria de explorar mais para poder ser essa pessoa contribuidora dessa construção, desse futuro desejado, né? Então, isso eu acho muito interessante, né? E é uma reflexão que eu faço comigo, é nesse momento que eu estou hoje. Então, eu quis trazer e compartilhar um pouco aqui com vocês, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui as perguntas. Então, aqui, pessoal, eu coloquei aqui o link para vocês. Espera aí, deixa eu. Tá, tem o link da apresentação, tá? Vamos ver aqui as perguntinhas, né? Então, o João Paulo perguntou, né? Falando em Design Driven Innovation, como você tem colocado os espectadores executivos de outras empresas que lidam com o mesmo público que você no processo de design? Boa pergunta. Aqui você está dizendo, João Paulo, sobre essa inovação mais aberta, onde você compartilha com executivos também de outras companhias e você insere essas visões para a construção de uma determinada solução? É isso? Não sei, eu tô com um pouco de delay aqui, não sei se o João Paulo vai me confirmar se é isso que eu entendi pela pergunta dele. Mas realmente, assim, eu já trabalhei em alguns projetos, principalmente quando eu estava em consultoria, que traziam para essa discussão de uma forma um pouco mais aberta mesmo. Então, existiam não só hackathons, mas challenges e diversas interações entre empresas já estabelecidas, grandes empresas e startups, por exemplo. Então, assim, é muito valioso, né, quando você tem essa troca e quando você tem esse pensamento maduro em que possa existir um ganha-ganha, né? As pessoas não simplesmente estão no mercado competindo, elas podem construir valor apoiando umas às outras, né? Então, principalmente agora, né? Quando a gente fala de crise, né? Que a gente está passando agora, talvez assim a gente tenha algumas dificuldades aí para esse futuro.
as pessoas estão se apoiando. Então, como as empresas de uma determinada região estão se apoiando para resolver um problema de logística, para um problema de marketing. Então, essa inovação aberta, eu acredito que ela é fundamental para essa visão de Design Driven Innovation. Espero ter respondido a pergunta, tá? E daí tá falando, né, designer, aqui o Ricardo Bogea, né, tá perguntando, né, o design estratégico é um faz-tudo? É um gestor, gráfico, web, produto físico, serviço e marketing? Não, acredito que não, Ricardo. Eu acredito que o designer estratégico, ele é um pouco mais generalista, sim. Ele é essa pessoa que tem mais fluência entre diferentes conhecimentos. Então, por exemplo, você vai entender um pouco de tecnologia, um pouco de tecnologias emergentes, você vai entender de metodologias ágeis, você entende de pesquisa, de estratégia de produtos e serviços, mas, na verdade, não dá para ninguém ser um faz-tudo, né, e conseguir fazer bem as coisas. Você tem ainda as especializações ali dentro de um time de design que já é grande, né? O designer estratégico, ele é uma pessoa que às vezes está preocupada com alguns problemas que são um pouco mais abrangentes, um pouco mais sistêmicos. Então, às vezes você tem profissionais que são mais especialistas e estão dedicados a um desafio, a um objetivo, e às vezes o designer estratégico ele está dialogando e trocando com outras pessoas, né, dentro de uma empresa ou dentro de um determinado projeto. Então, assim, não é que ele faça tudo, mas com certeza uma visão generalista ela é importante para você ter um pouco mais de fluência na condução de determinadas iniciativas, tá? Designer estratégico é a mesma coisa que design de serviços? Olha, em certa medida, sim. Por quê? Porque o design de serviço, ele é uma abordagem, né? Ele é uma abordagem que pode ser utilizada para resolver a estratégia de negócio, né? Para construir, trazer melhores resultados que estejam alinhados com os objetivos da empresa. Então, de fato, a gente consegue entender o design de serviço para apoiar nessa condução estratégica, né, de iniciativas focando na experiência do cliente ou na geração de inovação e valor para processos da companhia. Gente, eu gostei muito da nosso bate-papo aqui. Agradeço super a participação de todos. Para mim é um prazer estar aqui falando, eu estou à disposição, eu coloquei ali o meu perfil do LinkedIn, né, para vocês me adicionarem, me deixarem perguntas. Então, eu estou muito contente aqui por estar trocando com vocês, e como eu comentei, né, essas coisas que eu trouxe aqui, não dá para a gente fazer tudo tão bem, né? Eu até escrevi um artigo para o Design 2020, uma iniciativa, né, que teve há pouco, que foi muito interessante, e eu falo disso, né, não dá para sermos super-heróis. Porém, a gente tem que ser bom comunicador, né, a gente precisa ser bom comunicador e facilitador para conseguir chegar nos nossos resultados, porque a gente pode não ser um bom storyteller, mas a gente pode conhecer alguém que seja, né? Então a gente pode ali estabelecer essas relações saudáveis e que trazem bom resultado. Pergunta, então, design de serviço tem uma visão mais macro, diferente do design de produto UX e UI, que foca em algum produto específico? Então, basicamente, sim. Eu acho que a grande questão é que o design de serviço, ele acaba tendo uma visão um pouco mais holística, porque ele também entende um pouco das capacidades internas e como aquela jornada se desdobra nesse backstage. E nem toda pessoa que trabalha com design de interação e UI chega nessa discussão, né? Então, ele acaba sendo um pouco mais holístico, um pouco mais abrangente, sim, né? Tá bom, gente, muito obrigada. Agradeço muito a participação de todos.
Para qualquer dúvida, para qualquer contato, podem me mandar uma mensagem. E agradeço muito ao Biratã também, Online UX Team, pela iniciativa. Tá certo? Então, um beijão para todos. Até mais.